tribunal. Exemplo, Estados Unidos é um dos berços da presunção de inocência. Lá, a partir da condenação em primeira instância, tá, a regra é que o condenado sai preso. Mas, perfeito, existem muitas pessoas que veem os Estados Unidos com maus olhos. Nós temos a questão de Guantánamo, mas isso não tem nada a ver com a prática geral dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós importamos relevantes institutos de proteção dos direitos fundamentais. Falamos há pouco da exclusão das provas ilícitas, veio dos Estados Unidos. O respeito ao direito ao silêncio veio dos Estados Unidos, da Inglaterra. Mas nós podemos cruzar o Atlântico e vamos chegar na França, outro dos berços históricos dos direitos fundamentais. Na França, a partir do julgamento em primeira instância, a regra é que o condenado sai preso. E eles não reputam mais essas prisões a partir do primeiro julgamento como cautelares. Não, é prisão já decorrente da condenação. Certo? No nosso sistema, havia essa hipergarantia de se exigir o recurso, a decisão final no último recurso. Aliado ao nosso sistema de generosidade excessiva recursal, prodigalização recursal e práticas muitas vezes protelatórias, isso fazia com que o processo levasse aí 10, 20 anos. Né? E isso a gente não fala em crime de corrupção, a gente fala às vezes de crime de sangue. Eu vi uma matéria numa dessas revistas no final de semana que falava de um homicídio impune há mais de 20 anos. Então são essas situações que o cidadão comum, e tem que se pensar que o processo penal não é só uma questão envolvendo o Estado e o acusado, mas sim existe uma vítima. São situações que não são, a meu ver, razoáveis. E o que o Supremo Tribunal fez foi, nesse famoso habeas corpus 126.292, alterar sua jurisprudência. Por uma maioria de 7-4, eles passaram a entender, olha, a partir de uma condenação em apelação, veja que eles tomaram uma cautela adicional do que existe na França ou nos Estados Unidos, não a partir da condenação de primeiro grau, mas a partir da condenação de segundo grau, se opera a prisão, e a prisão é decorrente da condenação. A meu ver, essa foi a reforma mais importante dos últimos anos no nosso processo penal. Sinaliza que o Supremo Tribunal Federal está sensível a esses problemas, e aí não envolve só corrupção, mas problemas criminais, e a Justiça tem que dar uma resposta a esses crimes quando eles são provados. Então foi uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. Acho que não fere a presunção de inocência, a não ser que nós vamos então afirmar que não existe presunção de inocência nem nos Estados Unidos nem na França, e o nosso modelo, a nossa compreensão de presunção de inocência é que estaria correta. Seria ideal, talvez, que o Congresso também aprovasse uma legislação clara nesse sentido, mas existe já o presidente do Supremo Tribunal Federal, que na prática acaba tendo esse mesmo efeito. Há algumas burburinhos de que o Supremo poderia rever essa decisão. Eu francamente não acredito nisso, embora respeito evidentemente o Supremo Tribunal Federal e não posso prever as suas decisões, mas é uma decisão tomada recentemente por uma maioria qualificada. Então acho um pouco improvável, embora não é meu papel também fazer previsões sobre essas decisões. Mas é importante, não adianta nada nós mexermos em todo esse aparato jurídico se o processo não chega ao fim. Então nós podemos tipificar enriquecimento ilícito, nós podemos aumentar penas para crimes hediondos, para homicídio, criar as melhores regras de proteção de whistleblower, mas se o processo penal não chega ao fim, não adianta nada, porque vai haver estrangulamento no final. O foro privilegiado é um tema também complicado. Eu acho que ele fere aquela ideia básica da democracia de que todos devem ser tratados como iguais. Tá? Eu acho que não existe muita razão para esse foro privilegiado de ter salvaguardas adicionais a autoridades. Eu vou falar isso com propriedade porque eu tenho foro privilegiado, mas eu tranquilamente abro mão desse foro privilegiado. Não posso, porque a lei não permite, né? É uma regra de competência, mas eu acho ele totalmente desnecessário. E tem um problema prático, porque nós temos hoje, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que está assoberbado de um número de processos gigantes,
e às vezes com esses casos criminais complexos envolvendo autoridades com foro privilegiado, é muito difícil, mesmo com boa vontade e competência, conseguir tratar desses temas com agilidade. Acho que, como eu disse anteriormente, acho que o Supremo Tribunal Federal, aqui faz uma referência específica ao ministro Teori Zavascki, que tem feito um trabalho extraordinário, mas existem problemas estruturais, a quantidade de processos. Isso afeta não só o Supremo, mas outros juízos. Mas como o Supremo é um tribunal mais limitado, com pouco número de juízes, ministros, o problema é sério. Caixa 2, eu seguiria aqui a sugestão da tipificação do projeto, né? Que trata como agente do crime, basicamente, aquele que se utiliza, né, desses recursos. Se poderia pensar em tipificar também a conduta de quem paga a Caixa 2, mas é uma tipificação meio esquisita como crime eleitoral, né? Porque eles tratam como uma fraude documental dos registros contábeis, né? Se me permite, apenas pela oportunidade, essa é a minha dúvida, porque se ficaria em bis in idem, porque você não declarar aquilo que recebeu de forma indevida implica exatamente um crime eleitoral. Está todo mundo esperando falar. Mas a pergunta para você está escrita aqui, obrigado. Eu acho que fica uma diferenciação mais clara. Tá? E aquele crime, tratando isso como falsidade documental, fica estranho. O problema não é apresentar documentos falsos, o problema é receber dinheiro paralelo. Então, mais ou menos a minha opinião. A questão da perda civil, a questão de tratar isso, o público e o privado, eu acho que os dois mundos interagem. Eu tenho falado muito para palestras e empresários, olha, a corrupção não é só um problema do Estado, né? Quem está pagando. Então, tem também a sua responsabilidade. A perda civil, eu acho que se houver uma absolvição no processo criminal posterior, pode se restabelecer o status quo antes. Porque quando se fala em perda civil de patrimônio, é uma consequência monetária, patrimonial, que pode ser eventualmente restabelecida. E o teste de integridade, a questão do crime impossível. Daí da necessidade de se ter uma tipificação. Porque a súmula do Supremo Tribunal Federal que trata sobre esse tema não trata do viés funcional. É uma súmula que diz, olha, que algo que já tínhamos no nosso sistema, se alguém tenta matar alguém com uma faca de borracha, não é crime. E da mesma forma, se alguém tenta simular um pagamento de propina, que não é propina de fato, então não é crime. Mas se tem uma tipificação específica, supera a questão da súmula. Não? E eu recomendaria aquela situação de ter uma fundada suspeita para se ter, e acho que é importante ter consequências jurídicas. Ainda que se queira estabelecer uma tradição de cumprimento da lei, precisa saber o que vai acontecer com a pessoa que falhou no teste de integridade. Obrigado, doutor Sérgio Moro. Nós vamos ouvir o bloco em 3, para que a gente possa dar mais agilidade, todos possam falar. A liderança do PT tinha pedido a prioridade, então o deputado Adir tem 9 minutos para a liderança do PT, depois nós vamos pela lista dos autores, deputado Rubem Bueno. Presidente, apenas para registrar, eu fui o primeiro a fazer a inscrição e pedi para falar como líder. Desculpa, eu recebi a sua... Então, perdão, deputado... Não é o problema. Só quero... Pode falar. Deputado Rubens, perdão, aqui não recebi a publicação do Vossa Excelência. Mas o secretário deveria ter informado, porque eu pedi logo. Perdão da mesa. Vossa Excelência, se quiser, pode ser o primeiro, depois a gente passa o PT. Deputado Rubem Bueno. Peço desculpas, mas eu também tenho que... Não, legal. Deputado Rubem Bueno também estou falando, depois a liderança do PT, depois o deputado Antônio Carlos Mendes Temer. Senhor presidente, senhor relator, senhores vice-presidentes, convidado, o juiz Sérgio Moro, nós recebemos aqui há um tempo as mais de 2 milhões de assinaturas que vieram aqui para substanciar o apoio a esse projeto de iniciativa popular. E do Paraná são mais de 300 mil, no Brasil mais de 2 milhões. Então, esses dados apresentados, tem aqui inclusive que o Ministério Público Federal publicou os 10 pontos, as 10 medidas de combate
à corrupção. E dando ali detalhes de cada uma delas no seu site, o que é muito importante para a sociedade acompanhar e saber do que nós estamos aqui debatendo. 3 pontos, doutor Moro, chamou a atenção. A questão da tipificação do enriquecimento ilícito. Eu acho que isso é algo importante, porque não há referência de crime na lei de improbidade. A limitação de recursos, e aí o doutor Moro falou e sustentou esta posição tomada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e o objetivo claro é protelatório, dentre a grande maioria dos recursos apresentados, e a alteração da prescrição depois de transitado em julgado a sentença penal condenatória. Mais ainda aquele que altera o regime das nulidades. Estes pontos somados, limitação de recurso no processo penal, alteração das regras da prescrição, alteração do regime das nulidades, é igual à eficiência da justiça no combate à corrupção. São pontos importantíssimos dentro das 10 medidas. E eu gostaria de deixar aqui, apenas para que o doutor Moro pudesse responder, porque nós no PPS entendemos esta forma, como é que nós vamos aqui nos comportarmos no parlamento para encontrar a legislação adequada. Por isso nós estamos aqui falando que a questão da segunda instância, o Supremo já decidiu, nós temos que ver como é que nós vamos agora contribuir do ponto de vista legal para que isso seja efetivado e não apenas uma decisão do Supremo que poderá ser alterada em outro momento. A outra questão, são os chamados crimes que acontecem e são conhecidos como crimes do colarinho branco. E aí nós temos embargos, mais embargos, agravos e mais agravos, recursos extraordinários e vai por aí fora. Do que eu li e defendi, inclusive das palestras que eu acompanhei, das publicações dos artigos do Dr. Sérgio Moro, não há nenhum lugar no mundo que existe isso. Até a quarta instância para poder julgar o transitado de julgado. E em muitos países, inclusive nos Estados Unidos, na primeira instância é condenado e já vai fazer o cumprimento da pena. O S-Code nos Estados Unidos, tem na Alemanha, o efeito é raríssimo, o efeito expressivo é raríssimo quando condenado. Então eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a legislação, fora sobre a questão dos graus de recursos, como acontece no Brasil. E a outra questão, doutor Moro, que está sendo proposta pelo Ministério Público, da tipificação do enriquecimento ilícito, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Acho que é muito importante para nós compreendermos, para quem está no dia a dia no processo e ali acompanhando as decisões que precisam ser tomadas. E uma medida polêmica, que eu gostaria também que o senhor falasse, a implementação dos testes de integridade. Eu gostaria que o senhor falasse porque é polêmico, Afinal, como é que isso? E gostaria de deixar ao relator, e se Vossa Excelência concordar, o doutor Moro, gostaria de deixar ao relator sugestão da criação da vara especializada de combate à corrupção. Eu sei que não é da nossa iniciativa, é da iniciativa do Poder Judiciário, mas acho que cabe no relatório, no final, um documento com uma sugestão ao Poder Judiciário da criação de varas especializadas para que nós tenhamos efetivamente o combate à corrupção e não caia no mundo processual que não chega ao fim e não há tempo para que seja devidamente processado. E a outra sugestão é da criação do Fundo de Combate à Corrupção. Multas e multas são arrecadadas dos processos criminais e essas multas vão para o Tesouro. Indo para o Tesouro, eles vai para um superávit fiscal. Não há uma especificidade no sentido de pegar esse dinheiro e ajudar a combater a corrupção. Então, temos projetos, inclusive, que dizem respeito a isso. E, finalmente, doutor Sérgio, senhoras e senhores parlamentares, eu apresentei em 2012 a PEC que acaba com o foro privilegiado, com mais de 200 assinaturas. Mais de 200 parlamentares avalizaram esta proposta, que está na CCJ, e está há muito tempo. Nós queremos abrir o debate através de uma comissão especial, tem até parecer favorável para que nós iniciemos o debate na comissão especial. Então eu vim só para dizer que o foro privilegiado é algo que não está previsto, Aliás, isso aí é um rescaldo da ditadura militar, por incrível que pareça. Então agradecer a presença e elogiar aí as suas declarações e aguardar as suas respostas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado
Não é que Parabéns. pedir normalmente Maravilhoso. perdão, PT não sabe que você está pedindo a liderança. Magnífico, Pela liderança viu? Magnífico, do PT, magnífico. estava aqui por 9 minutos. Senhor presidente, senhores, senhoras parlamentares. Antes de mais nada, senhor presidente, é óbvio que não é possível nessa sentada nós debatermos minuciosamente todas as medidas, não é esse o escopo. Isso será feito ao curso dos trabalhos. Então, eu vou me pronunciar aqui de uma maneira absolutamente genérica, mas não sem antes fazer algumas brevíssimas observações em relação a alguns itens da fala da ilustre autoridade convidada. Primeiramente, o fato de essas medidas serem subscritas por 12 procuradores e que isto demonstraria, enfim, que não há erro, né? Que 12 procuradores não cometeriam erros, né? Isso não me comove, até porque tenho conhecimento de diversos outros procuradores da República que têm profundos questionamentos em relação a essas 10 medidas, né? Como tenho conhecimento de juízes federais que também se opõem a muitos aspectos dessas medidas. Então, isso aí efetivamente não me comove. E também em relação à importação de determinados institutos, né, sobretudo no que diz respeito aos Estados Unidos, acho também, exortaria aí a Força-Tarefa a examinar como os Estados Unidos tratam os acordos de leniência, né? Me parece que há tanta seletividade nessas coisas que até a escolha do que se importa de legislação estrangeira é seletiva. E também entendo, senhor presidente, senhores deputados, não reconheço em nenhum segmento da sociedade brasileira a propriedade exclusiva do combate à corrupção. Todos nós aqui, temos engajamento na luta contra a corrupção. Nós entendemos ser um embate necessário e imperioso, mas isso não é produto de oráculos, isso não é produto de divindade, né? Não reconheço em ninguém as características de oráculo e de divindade. Nós somos aqui um órgão colegiado e esse debate tem que se dar da maneira mais salutar e aprofundada possível, né? Porque se trata de assunto importante, embora e assunto complexo, que não pode ser tratado com superficialidade. Nós vivemos aqui, é um cenário difícil, né? Tempos pós-modernos, né? Tempos pós-democráticos, tempos em que o sistema de justiça aqui no Brasil ganhou um protagonismo que eu considero indevido e autoritário, tempos de juízes celebridades, tempos de procuradores celebridades, e acho que isso é um cenário novo, né? Eu sou do tempo, quando me iniciei na advocacia, em que juiz só falava no exausto do processo, em que juiz não se pronunciava sobre os seus casos, os casos sobre sua responsabilidade e que ainda estivessem sob apreciação e sob julgamento. Eu sou de um tempo antigo, eu sou de um tempo de Sobral Pinto, um tempo de Evandro Lins e Silva, né? E esses tempos atuais, para mim, são muito estranhos. Eu sou do tempo de respeito estrito à Constituição, de respeito e observância estrita aos princípios e garantias de direitos fundamentais constantes da nossa Carta Magna. Então eu sou de um tempo efetivamente antigo, né? Em relação a esse pacote, eu acho que há medidas que podem sim ser aproveitadas, acho as regras de accountability, de transparência, podem e devem ser aproveitadas, determinadas tipificações de novos crimes, isso nós vamos ver mais à frente, também podem ser aproveitadas, mas em linhas gerais, esse pacote, ele vem dentro de um clamor pelo punitivismo, pelo repressivismo, e parte de alguns fundamentos ideológicos e doutrinários que, a meu ver, não se sustentam. Partem de uma ideia de que o Brasil praticamente não tem ordenamento jurídico capaz de enfrentar a corrupção. E eu questiono isso. Vou apenas citar alguns exemplos
de que o Brasil tem, ao longo dos anos, participado da cooperação internacional no plano legislativo do combate à corrupção. Vou citar alguns exemplos. Lei 10.467 de 2002, que é a Lei de Combate à Corrupção Internacional. Lei 10.763 de 2003, que modifica o Código Penal para aumentar as penas dos crimes de corrupção passiva e ativa. Lei 12.683 de julho de 92, que atualiza a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. Lei 12.813, 16 de maio de 2013, que estabelece diversos mecanismos de combate à corrupção pelos servidores públicos. Lei 12.846, de combate à corrupção das pessoas jurídicas, regulamentada pelo Decreto 8.420, de março de 2015. Então, nós temos um ordenamento jurídico apto, sim, a enfrentar as exigências do chamado combate à corrupção. Agora, outro fundamento do qual se parte para a ideia de recrudescimento do direito penal é que aqui no Brasil campeia a impunidade. Bom, dependendo de que aspecto se faz de impunidade aqui, nós somos hoje, se não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo, né? São 700 mil encarcerados, se não me engano. Bom, se não é esse o aspecto, mas lá faltam os poderosos, os corruptores, os corruptos, aqueles que habitam o poder. Bom, há que se perguntar então ao Poder Judiciário e ao Ministério Público por que a impunidade campeia nesse aspecto, porque ordenamento jurídico nós temos, leis nós temos, leis consistentes, leis inclusive em alguns aspectos até draconianas. Se há impunidade, há que se perguntar àqueles que devem aplicar o direito, há que se perguntar ao Poder Judiciário e ao Ministério